Resenha do TJSC. Começa agora a Resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Motorista que provocou acidente de trânsito fica sem poder dirigir até o fim do processo. Detalhes com o repórter Gustavo Falu. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que um homem fique sem dirigir por quase matar uma vítima ao volante em Blumenau. A medida substitui a prisão preventiva e dura até o encerramento da ação. O motorista entregará a Carteira Nacional de Habilitação ao Departamento Estadual de Trânsito e o réu deve permanecer à noite em casa. Segundo os autos, o condutor estava embriagado e atropelou um pedestre no acostamento. Depois do acidente, o réu fugiu do local, mas foi preso em barreira da polícia. Para o relator Rui Fortes, a prisão tem de ser medida insubstituível para ser decretada. Para participar de competição de tiro, Justiça determina que menina de 10 anos tenha orientação psicológica. Repórter Heloísa Medeiros. A primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que uma menina de 10 anos deve passar por laudo psicológico antes de receber autorização para participar de campeonatos de tiro esportivo. A garota afirmou que é necessário começar cedo a prática para chegar às Olimpíadas. O pai, que é instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal, acompanha a filha nas competições e diz que ela permanecerá sob supervisão. O desembargador Saul Style explica que a análise do caso merece cautela, porque é uma menina de apenas 10 anos de idade que está lidando com armas e munição. A decisão foi unânime. Os juízes de segundo grau Newton Varela Júnior e Rodolfo César Ribeiro da Silva Tridapali foram promovidos ao cargo de desembargador na seção administrativa do Pleno do Tribunal de Justiça pelos critérios de antiguidade e merecimento, respectivamente. Eles ocuparão as vagas abertas com a aposentadoria dos magistrados Marli Mosman Vargas e Nelson Schaefer Martins. Newton Varela Júnior, 56 anos, é natural de São Francisco do Sul, Santa Catarina, e ingressou na magistratura em 1989 na comarca de Joinville. Foi promovido a juiz de segundo grau em 2009. Rodolfo César Ribeiro da Silva Tridapali, 57 anos, é natural de Resende, do Rio de Janeiro. Ingressou na magistratura em 1988 na comarca de Ceará. Assumiu como juiz de segundo grau em 2011. A jornalista Gabriela Halpe traz os destaques do programa Justiça Legal. Gabriela. Oi, Marco. O Justiça Legal dessa semana vai mostrar como foi a visita de vereadores mirins da cidade de Blumenau ao órgão máximo do Poder Judiciário do Estado. A nossa equipe de reportagem foi até o presídio de Tijucas saber mais sobre o projeto Princípios e Valores, que visa resgatar a identidade de presos por meio de atividades que desenvolvem a autoestima. No quadro Entrevista, a conversa é sobre a teoria dos jogos aplicada no judiciário, com o juiz Alexandre Moraes da Rosa. E ainda, como a comarca de Balneário Camboriú atua exclusivamente com processos digitais. Não há mais nenhum processo físico naquela unidade. Até processos arquivados foram totalmente digitalizados. É isso aí. Agora é só acompanhar o Justiça Legal durante a programação da TV Justiça. Maternidade sócio-efetiva após a morte é reconhecida pela Justiça. O repórter Gustavo Falu tem a informação. A segunda Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu uma maternidade sócio-afetiva após a morte de uma tia. A medida foi questionada em recurso pela sobrinha da falecida, que alegou ser a autora simples empregada da tia, de modo que não mereceria sua herança. Entretanto, testemunhas afirmaram não apenas a vontade da tia em adotar a moça, como também sua intenção de oficializar o parentesco social. A autora e a falecida tinham conta corrente conjunta há 30 anos e por diversas vezes se apresentavam como mãe e filha. O relator Sebastião César Evangelista afirmou que as acusações da sobrinha de interesses meramente patrimoniais da filha eram, na verdade, espelho de suas próprias intenções. Indenizada a família de preso que morreu dentro de uma unidade prisional em Santa Catarina. Informação com a repórter Heloísa Medeiros. O Estado
Estado terá que indenizar a mãe de um detento que foi morto nas dependências de unidade prisional. A decisão foi da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$50 mil. Os companheiros de cela afirmaram que o preso sofreu um mal súbito, mas a investigação só foi iniciada 3 dias após a morte, quando a genitora foi comunicada. Após a apuração, ficou comprovado que a vítima foi assassinada depois de delatar os outros presos para as autoridades policiais. O desembargador Luiz Fernando Boller ressaltou que houve falha do Estado na preservação da integridade física dos detentos. A decisão foi unânime. O Tribunal Pleno aprovou na sessão administrativa da última quarta-feira a proposta de ajuste da composição e da estrutura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A proposição, que teve como relator o desembargador Alexandre Divanenko, prevê a transformação de 22 cargos de juiz de direito de segundo grau em desembargador e de 8 em juiz de direito de entrância especial com assento no primeiro grau de jurisdição, além da conversão de outros 10 cargos de juiz substituto em desembargador. Com a medida, o tribunal passará a contar com 94 desembargadores e deixará paulatinamente de ter em seu quadro a figura do juiz de direito de segundo grau. De acordo com o relator, o projeto visa atender a decisão do Conselho Nacional de Justiça de assegurar maior participação do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil na composição do tribunal, conforme determina a Constituição Federal, além de ajustar a força de trabalho que de fato já atua exercendo as funções do cargo de desembargador. O tema da entrevista da semana é o direito do consumidor no tempo da internet, com o juiz de direito de segundo grau, Paulo Ricardo Bruschi. A jornalista Gabriela Halpe conversou com o magistrado sobre o assunto. Acompanhe. Doutor Paulo, como o senhor analisa o impacto das novas tecnologias, em especial as redes sociais, quanto a essa questão relativa ao direito do consumidor? Um dos aspectos mais impactantes do mundo empresarial, pode-se dizer, decorrente do crescimento dessa informatização aqui no Brasil, certamente está relacionado com a mudança nas relações de consumo. Isso é inegável. A rede mundial de computadores, e nelas, evidentemente, inseridas as redes sociais, ela efetivamente representa uma grande inovação em termos de contratos, especialmente os de adesão, com base no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Eis que eles passaram, em razão disso, a serem tabulados de forma virtual. Tá? E o que isso representa? Passaram a ser feitos de acordo com as propagandas, com as informações trazidas no meio virtual. Isso, nós podemos registrar que até para o próprio ingresso do consumidor numa rede social, ele já se subordina às regras pré-determinadas pela própria provedora daquele aplicativo. Então, já há essa forma. Mesmo assim, é importante deixar claro que essa virtualização, mesmo assim, o consumidor ele é analisado, as causas do consumidor são analisadas da mesma forma que são analisadas as propagandas veiculadas na televisão, ou seja, com esteio no Código de Defesa do Consumidor. Então, da mesma forma. O que ocorreu de diferente que nós podemos sempre trazer é que o consumidor passou a ficar mais exigente em termos de produto, da qualidade desse produto, da rapidez da entrega. Toda essa circunstância ela passou a ser muito melhor observada. E quais as empresas que têm se dado melhor nesse ramo? O que se tem observado é que são aquelas que conseguem atender com esses requisitos de uma melhor forma ao consumidor. Então, essas que acabam despontando. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Reportagens Gabriela Halpe, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.